Quando ouve a notícia dada pelo anjo, as mulheres saem correndo para anunciar aos outros discípulos o que viram. A expressão usada é amedrontadas e cheias de alegria, um misto de espanto e júbilo. Quando você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, quando você se dá conta de que Ele ressuscitou e você pode agora ter a certeza da vida eterna, é esse o sentimento, espanto e júbilo. Mas não é só isso. Elas correm porque todo aquele que crê em Jesus sabe que o tempo está se esgotando. As boas novas da morte e ressurreição do Cordeiro de Deus deve ser passada adiante em caráter de urgência. A qualquer momento a porta da oportunidade se fechará. Enquanto elas vão para um outro lado, com o coração cheio de esperança e júbilo, os guardas que deviam guardar o sepulcro e impedir que fosse violado caminham para o outro. O coração deles está cheio de terror e tristeza, pois sabe que o código militar da época exige que o soldado que falhar com seu dever pode pagar com a própria vida. De um lado, as mulheres saem anunciando ressurreição e vida. Do outro, os soldados levam consigo a própria sentença de condenação e morte. Você sempre encontrará essas duas classes de pessoas no mundo. Aquelas que têm um relacionamento com Jesus e a salvação eterna garantida por sua morte e ressurreição. E aquelas que estão desmaiadas e cegas para as realidades do mundo espiritual. Essas carregam em si sua sentença. Enquanto as mulheres têm um encontro pessoal com o ressuscitado, os soldados têm um encontro com o chefe dos sacerdotes. Apesar de serem soldados sob ordem de Pilato, eles não ousam ir direto para sua guarnição. Os sacerdotes subornam os soldados para dizerem que estavam dormindo quando os discípulos roubaram o corpo. Os sacerdotes garantem que darão um jeito se a história chegar aos ouvidos do governador, e eles não serão mortos por não cumprir seu dever. Os soldados podiam até pensar que tinham se livrado de seu problema, mas eles ainda teriam problemas maiores no futuro. Eles teriam de dar conta disso a Deus. Para essa condenação só existe uma saída. No Evangelho de João, Jesus diz: "Eu lhe asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida." Os sacerdotes asseguraram os guardas subornados que estariam a salvo de uma condenação temporal. Jesus assegura que todo aquele que nele crê não será condenado eternamente. Que tipo de salvação você está procurando? A momentânea que o mundo oferece, se você negar ter qualquer coisa a ver com o ressuscitado, ou a eterna? Enquanto isso, as mulheres encontram com Jesus, se lançam aos seus pés e o adoram. Essas mulheres eram judias, adoradoras do Deus único, e jamais adoraria Jesus, a menos que ele fosse Deus. Nos próximos capítulos, os discípulos recebem a maior de todas as missões.